Oi, gatinhos! Sejam bem-vindos a oficialmente mais um episódio do Pode, Anne? Pode! Então vamos em partes. É assim, eu tô muito feliz com o feedback que vocês me deram. Muito, muito, muito feliz. Eu não sabia que vocês iam gostar tanto do episódio de podcast. Eu tô super feliz que vocês gostaram tanto assim. Muito orgulhosa também, porque o vídeo demorou aproximadamente 72 anos pra ser editado. Tinha uma hora que eu não aguentava mais me ouvir falar. Sinceramente, eu tô de uma capa, pelo amor de Deus. Mas eu tô muito feliz que vocês gostam de me ouvir falar. Acho que a gente tá quase com 10 mil visualizações no YouTube, que é uma rede social meio morta. Vamos de updates. Estou sem as minhas unhas e elas estão meio trágicas nesse momento, por vários motivos. Eu tô deixando elas respirarem, porque daqui a pouco eu tô indo pra Londres. Teremos vlog por aqui, obviamente. Mas como eu tô indo daqui a pouco pra Londres, eu vou deixar elas respirarem até mais próximo da viagem pra fazer uma unha bem diva babilônica. Depois também temos um evento raríssimo aqui nesse canal, que é eu de cabelo liso. Eu raramente uso meu cabelo liso, mas hoje estamos de cabelo liso. Também temos um cenário um pouco diferentão, porque eu tô na casa da minha mãe. E na verdade eu queria fazer o vídeo virada pra lá. Vou mostrar pra vocês. Porque temos essa vista lindíssima da casa da minha mãe, que é aqui em Celorico de Basto, em Portugal. Você provavelmente não sabe onde é, e tá tudo bem. Eu também não saberia onde é se a minha mãe não morasse aqui. Mas enfim, a luz tá muito melhor virada pra cá. E já que esse é um podcast, vocês nem têm que estar necessariamente olhando pra minha cara. A gente vai fazer virada pra cá, nesse fundo meio suspeito. Ah, e o último update. Minha franja tá muito curtinha, porque eu cortei ela sem querer. E agora eu tenho uma baby bank. Mas tá tudo bem, porque a gente não vai se estressar com isso, né? Certo? Enfim, como o primeiro episódio foi sobre relacionamentos, nada mais justo do que o segundo episódio ser sobre amizades. Amizades que acabam, amizades que começam, como é que eu sou em relação a amizades. E nisso tudo eu também quero conversar com vocês de como é ser influencer. Peraí que tá passando um carro. E como é que eu lido com as minhas amizades atuais. Então, bora. É assim, como eu já falei muito sobre bullying no meu último episódio, eu não quero que esse episódio fale de novo. Se você tiver alguma curiosidade, é mais fácil você assistir o episódio anterior. Mas o fato é, como eu já disse pra vocês, eu nunca tive muitos amigos, nem muitas interações sociais enquanto eu tava crescendo. Então, a minha base e a minha rede de apoio sempre foram a minha mãe e a minha irmã. E durante muito tempo, essas foram as duas amigas que eu tinha na minha vida. Depois, quando eu morava em São Paulo ainda, eu tinha a minha única amiga da vida, que eu levava ela pra cima e pra baixo. Sabe aquela amizade de infância que literalmente todo mundo sabe que vocês são amigas? Era eu e a Júlia. A gente se conheceu quando a gente tinha 9 anos, mais ou menos, e durante muito tempo eu só tinha a Júlia e a minha irmã. Só que assim, o que acontece com a minha amizade com a Júlia é que a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre brigou bastante também, mas isso faz parte de qualquer amizade, na minha opinião. Os vizinhos da minha mãe devem achar que eu sou uma louca. Só que as coisas com a Júlia sempre foram tão fáceis porque a gente se conheceu quando a gente era muito pequena. 9 anos, você ainda nem formou sua personalidade completamente. Então era muito fácil pra gente se entender, pra gente se conhecer. Ela conhecia a minha família inteira, eu conhecia a família inteira dela. Então a gente se conhecia de uma forma muito específica, que a Júlia era praticamente parte da minha família. E eu sei que isso é uma coisa muito comum no Brasil, isso é muito da nossa cultura. Por exemplo, eu tinha alguma festa de família, eu levava a Júlia comigo. E a minha irmã também levava as amigas dela. Só que eu acho isso muito engraçado, porque a Júlia tinha uma perspectiva minha e ela tem uma perspectiva de quem eu sou hoje completamente diferente dos meus amigos atuais. Por quê? A gente passou por muita coisa, ela viu o divórcio dos meus pais acontecerem, ela sabe e ela conhece muitas pessoas da minha família que, tipo assim, são pessoas que talvez nem eu tenha contato atualmente. Então, é uma amizade diferente. Só que o que aconteceu foi, eu saí de São Paulo e eu nunca perdi o contato com a Júlia, a gente é amiga até hoje, só que eu me vi na posição de, meu Deus, eu tenho uma pessoa que tá do meu lado 24 horas por dia. Ela conhece a minha família inteira. A Júlia já foi pra funeral comigo. É assim, era esse nível de amizade que a gente tinha. Então agora eu vou ter que recomeçar tudo do zero. E aí, quando eu vim pra Portugal, vocês já sabem que foi toda aquela história, que eu vim pra uma cidade muito pequena e que foi muito difícil pra eu conseguir fazer amizade aqui. Também tinha diferença cultural. Assim, como eu já tô há 10 anos aqui, eu me considero tanto portuguesa quanto brasileira, quanto japonesa, quanto várias outras coisas. Eu sou uma pessoa totalmente misturada. E eu tô muito feliz com isso e eu gosto de ser assim porque eu sinto que eu tenho uma visão cultural de vários países ao mesmo tempo e que eu consigo me dar e lidar muito bem com pessoas de todas essas nacionalidades. Só que isso não foi uma coisa que aconteceu automaticamente. Então, assim, pequenos nuances culturais, a forma com que as pessoas comunicam, o tipo de humor, tudo isso muda, sabe? Então, eu demorei bastante tempo pra conseguir me estabilizar e conseguir entender o que que era uma coisa pessoal, o que que não era uma coisa pessoal e, principalmente, o tipo de pessoas que eu gosto. Por que eu tô falando isso? Porque eu sinto que algumas pessoas, elas dão muito mais prioridade pro número de amigos que se tem, ou elas dão muito mais prioridade pra você ter um grupo grande de amigos do que você ter amigos específicos. Eu, pelo contrário, sou uma pessoa
extremamente de amigos específicos. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma conversa que eu até tenho com os meus amigos. Nunca fui uma pessoa que priorizei ter um número grande de amigos, até porque eu sinto que eu não me dou muito bem com grupos muito grandes de pessoas. Eu gosto muito da conexão pessoal de eu tô falando com você, você tem a liberdade de me contar tudo que você quiser e eu tenho a confiança e a liberdade também de te contar tudo que eu quiser te contar. Anne da edição aqui, demorou, mas eu cheguei. É porque eu sempre chego nos episódios de podcast porque eu esqueço de falar um monte de coisa. Então, só um update. Gente, comprei um óculos novo e finalmente ele tem a graduação que eu preciso e mudou completamente a minha vida. Quem diria que eu realmente não enxergava porque eu não vejo direito dos dois olhos. Eu acho que nessa parte específica, o que eu não deixei muito claro também é que como eu sempre fui uma criança muito tímida enquanto eu tava crescendo, apesar de eu ser uma pessoa extrovertida hoje, eu sinto que até hoje lidar com um grupo muito grande de pessoas sempre me deixa um pouco nervosa, sabe? E assim, eu consigo me conectar bem com pessoas de forma geral, só que eu sinto que eu só realmente conheço a pessoa bem quando eu tô conversando com ela sozinha. Então, não é que eu não acredito que amizades de grupos grandes não dão certo, eu acredito que elas dão certo sim, só não pra mim. E eu acho que é por isso também que eu tinha tanta dificuldade de fazer amizades na escola, porque é muito difícil você conseguir se conectar com uma única pessoa. Por exemplo, no primeiro ano que eu entrei na escola aqui em Portugal, eu entrei no meio do ano letivo, porque o ano já tinha começado e eu vim em dezembro pra cá. Então, quando eu entrei na escola, todos os grupinhos já estavam formados e eu tinha muita dificuldade de me inserir em qualquer grupo que fosse. Primeiro porque eles já tinham as próprias dinâmicas, eles já conheciam as pessoas há anos, aquelas amizades de infância, ou seja, que nem eu tinha a minha Júlia, eles já tinham esses grupinhos há muito tempo. Então, quem era eu na fila do pão pra me inserir em qualquer um desses grupos, sabe o que eu quero dizer? Aí eu fui pra faculdade e eu não sei se vocês lembram, mas do vídeo passado eu até disse que eu tinha algumas amizades lá, algumas que não deram certo, algumas que deram mais ou menos. E o que acontece na faculdade é que eu acho que como minha faculdade não foi uma faculdade normal, porque eu fiz faculdade de teatro, não é o melhor exemplo pra absolutamente ninguém as experiências que eu tive. Por quê? Todo mundo lá queria chamar atenção, todo mundo queria ser a atriz ou o ator mais famoso da face da terra, e tá tudo bem com isso, eu também queria ser assim, eu também faço parte desse grupo. Só que o meio teatral é um meio extremamente competitivo e competição é uma coisa que eu acho que não se alinha muito bem com amizades. Aqui eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Às vezes você acaba fazendo amizade com alguma menina, e eu tô falando de menina porque, gente, patriarcado, pressão social, as expectativas que principalmente homens infligem na gente enquanto mulheres fazem com que muitas das vezes esses comportamentos tóxicos que a gente tem não sejam de propósito. E é por isso que eu gosto sempre de dar o benefício da dúvida. Quer isso seja uma coisa boa pra mim ou não. Só que, se você é uma menina, você provavelmente sabe disso. E você provavelmente já teve uma amiga que te odeia. O problema com as amigas que te odeiam é que eu, pessoalmente, sempre acho que elas gostam de mim. E eu continuo com essa minha teoria. Que são às vezes meninas que gostam tanto de você, tanto que elas não sabem o que fazer com essa informação. Muitas das vezes você tem coisas ou traços de personalidade até que são coisas que elas gostariam de ter nelas mesmas. E o que isso gera é ressentimento e de repente uma menina que parecia se dar super bem com você, que você já criou amor pelaquela pessoa, passa a te detestar em um nível que é estranhíssimo. Então, mais pra frente do vídeo eu falo dessa minha amiga da faculdade. E gente, eu realmente sinto genuinamente que ela gostava de mim no começo. Eu amava aquela menina. A gente fazia tudo juntos, a gente virou tipo assim, as melhores amigas. E quando eu falo que eu não tive amigos crescendo, e quando eu falo que eu não conto as amizades que eu tive na faculdade como amizades, é porque nenhuma delas deu certo. Mas a verdade é que eu tive essa amiga e que eu gostava muito dela. A gente passou por um processo de que, gente, aquela menina, ela não podia ver a minha cara. E eu acho que é engraçado porque o sonho dela sempre foi ser influencer. Ela demorou muito tempo pra me contar isso. Eu não sabia. Na época que ela começou a me tratar muito mal, e gente, eu tô falando me tratar muito, muito, muito mal mesmo, foi a época que as minhas redes sociais começaram a crescer. Eu não acho que isso é uma coincidência. De novo, eu não acho que ela é uma pessoa ruim por causa disso. Eu continuo tendo um carinho gigantesco por ela, não sei como, mas eu tenho. Ela começou a ter comportamentos do tipo: nossa, você tá cansada hoje? Porque a sua cara tá horrível. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu tô bem, não tava acontecendo nada. Será que eu tô feia? Aí você começa a duvidar de você mesma, porque tem uma vozinha na sua cabeça, que na verdade não tá na sua cabeça, tá no formato da sua melhor amiga, e que tá sempre te colocando pra baixo. Se eu contava alguma coisa pra ela que eu tava triste, ela ria de mim, os meus sentimentos nunca eram válidos, de repente o meu estilo de roupa era horrível, eu tentava demais, eu me esforçava demais, eu não sabia do que eu tava falando. Ainda por cima a gente tava em teatro, então assim, ela sempre criticava as minhas performances, ela sempre falava que eu tava doing too much, e gente, isso é uma coisa que me enlouquece. Se tem uma coisa que eu esqueci de falar nos red flags, que eu acho até hoje que é uma red flag, é as pessoas te falarem que você é demais. Eu sou demais. Gente, eu sou muita informação, eu sou assim, informação e figura de gente.
Só que tem pessoas que me amam por eu ser assim. E se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, saiba que terão pessoas que vão te amar justamente por você ser demais. Então não tenha medo de ser demais, de fazer demais, de se esforçar demais. Eu me preocupo com absolutamente tudo na minha vida. Eu me preocupo com a cor do meu cabelo, eu me preocupo com a hora que eu vou acordar, eu me preocupo até do jeito que eu tô respirando. É por isso que eu sou uma pessoa ansiosa também. Mas enfim, o meu ponto com isso tudo é que eu sentia com essa minha amiga especificamente é que ao longo do tempo ela foi me fazendo sentir como se eu fosse uma pessoa gigante. Tipo assim, como se eu fosse literalmente um gigante dentro de uma cidade de miniaturas, assim. Então eu sentia que eu tinha que pisar em ovos com ela, eu sentia que nada do que eu fazia era bom o suficiente. Até que eu comecei a conversar com a minha mãe e com a minha irmã, que eram as minhas amigas da época só, e elas falaram pra mim, ela não gosta de você. Se ela tá te tratando mal assim, é porque ela não gosta de você. Talvez em algum certo ponto da amizade de vocês, ela realmente tenha gostado de você, só que atualmente essa menina não tá te fazendo bem, tipo, ela só tá te puxando pra baixo. E quando as pessoas te puxam pra baixo, acontece uma coisa horrível, que já aconteceu várias vezes comigo ao longo da minha vida, que é, as pessoas começam a tirar a sua luz de você, literalmente, sabe aquela trend de eu tava losing my spark, perdendo meu brilho e eu nem sabia. Gente, isso é uma coisa real, por isso que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você deixa entrar na sua vida. É porque eu sinto que são raras as pessoas que vão conseguir ter uma competição saudável com você. Eu, pelo menos, não sou o tipo de pessoa que consigo ter uma competição saudável com ninguém, porque eu não gosto de estar em competição com ninguém. Eu levo as minhas amizades extremamente a sério. Então, se a gente tá lutando em relação a alguma coisa, se a gente tem competição em relação a alguma coisa, pra mim não faz sentido nenhum na minha cabeça, porque eu quero que você vença no fim. E talvez esse não seja um dos meus melhores traços de personalidade, sinceramente. Só que a verdade é que, se eu gosto de você, eu vou gostar de você completamente, a 100%. Se eu gosto de você, se você é meu amigo, eu vou torcer mais por você do que eu torço por mim mesma. De novo, não sei se é a coisa mais saudável do mundo, só que é o jeito que eu sou. Como eu não tenho esse lado competitivo em mim, eu não consigo ser amigas de pessoas que têm esse lado nelas. Porque se a gente tá numa competição, qual é o objetivo da nossa amizade? E eu sinto que isso, inclusive, é uma coisa que acontece comigo em relacionamentos. Eu acho que da forma com que eu falei as coisas, parecia que eu não me coloco como prioridade, eu coloco sempre a pessoa que eu gosto. Não é isso necessariamente. Às vezes acontece, né? Como já aconteceu na minha vida. A maioria das vezes, o problema não é nem a competição em si, é que provavelmente eu não vou estar aware de que a competição tá acontecendo, porque na minha cabeça não faz sentido a competição existir sequer. Então, muitas vezes, principalmente quando eu tenho términos de amizades, já aconteceram muitas coisas e já foi um longo processo da pessoa começar a me tratar muito mal por causa dessa competição que eu nem consegui ver antes. Então eu demoro um tempo, aí finalmente quando eu entendo que isso realmente tá acontecendo, eu dou um fim na amizade. Só que isso é uma coisa que demora bastante. Isso é uma coisa que acontece muito, infelizmente, em amizades femininas. Se você é uma menina que tá me assistindo, e você provavelmente é, oi, girly. Você sabe exatamente do que eu tô te falando. Então, uma coisa que a faculdade de teatro me ajudou muito a entender nas amizades é que, primeiro, eu não queria uma amizade que eu tivesse em competição com a pessoa. E segundo, que eu, pessoalmente, não consigo estar em competição com ninguém. Primeiro, eu sei que as pessoas falam que competição é saudável e que você tem que ter objetivos. E eu gosto muito de ter objetivos. Só que eu não gosto de ter objetivos que a pessoa que tá do meu lado também tem. Quer dizer, se não for pra gente vencer junto, então eu não quero vencer at all. E foi aí que eu comecei a experienciar pela primeira vez a dificuldade de fazer amigos no meu próprio meio. Então vamos falar sobre isso. Porque saindo da faculdade, eu fui pra Lisboa sozinha, como vocês já sabem, e eu tava assim: onde é que eu vou conhecer pessoas pra fazer amizade aqui? Quer dizer, meu sonho é ter amizades de Sex and the City e tudo mais. Mas com 22 anos, 21, né, no caso. Mas com 21 anos, aonde é que você encontra pessoas na vida real, na vida adulta, sem ser no seu trabalho, e no meu caso eu trabalho sozinha, aonde é que eu vou arrumar essas pessoas pra serem minhas amigas? Foi aí que eu pensei durante um breve período de tempo, que talvez eu fosse conseguir achar algumas amizades no meu meio de influenciadora. Plot twist. Não. Isso é mentira. Isso é mentira, eu estava enganada. Vou te falar um pouco também sobre como é ser uma criadora de conteúdo, /influencer, o que é que vocês quiserem me chamar. Primeiro, para os bastidores. Os bastidores de ser uma criadora de conteúdo é uma das minhas partes favoritas, na verdade, dessa minha profissão, que eu amo ser uma pessoa criativa, eu tenho muita criatividade, às vezes eu tenho criatividade até demais, então eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo pra
conseguir suportar essa criatividade e esse mundo maluquinho que eu tenho na minha cabeça. Só que essa minha profissão me permite, primeiro, eu posso fazer vídeos do que eu quiser. Então, principalmente se vocês me conhecem das outras redes sociais, vocês já devem ter visto que eu tô sempre criando coisa nova. Meu conteúdo tá sempre sendo diferente, eu tô sempre inventando alguma outra moda, alguma coisa diferente pra eu fazer. Eu comecei fazendo vídeos sobre cabelo, maquiagem e Get Ready With Me. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz um Get Ready With Me. Atualmente, o meu conteúdo eu sinto que é muito mais lifestyle, vlogs, viagens, coisas que eu amo fazer, dicas, conselhos. Eu sinto que é muito mais uma partezinha da minha vida por completo. Então eu conto muito pra vocês do meu dia a dia, eu conto muito sobre o diário de namoro, como vocês já sabem. Então vocês me conhecem muito mais do que vocês me conheciam há 2 anos atrás. Eu sinto que eu sou muito mais eu nas minhas redes sociais. E hoje em dia eu faço um trabalho muito mais agressivo na minha edição do que eu fazia 2 anos atrás. Primeiro porque eu não sabia fazer. Segundo que agora eu tenho a minha câmera, eu tenho um computador novo que eu comprei. Gente, o meu computador é um dos meus maiores orgulhos da minha vida, porque eu nunca tive um laptop. E pela primeira vez eu tenho um MacBook. E, gente, eu demorei, assim, 2 anos, literalmente, que foi desde que eu comecei a criar conteúdo pra tomar coragem pra gastar o dinheiro que eu gastei no MacBook. Enfim, eu amo meu computador, eu levo ele pra cima e pra baixo. Ele é super pesado, que não é uma coisa que eu amo, mas ele mudou completamente a forma com que eu edito as coisas. É muito mais fácil editar no computador e ele me permite também ser muito mais criativa. Só que nisso tudo, isso é um conjunto de coisas que eu faço sozinha. O meu trabalho, o trabalho de ser uma criadora de conteúdo, a não ser que você seja, assim, uma Malu Borges da vida, a não ser que você seja uma gringa com mais de 2 milhões de seguidores, que você vai ter uma equipe inteira. Pra mim, que eu ainda sou uma micro-influenciadora no mundo dos influenciadores, eu ainda faço todo o trabalho sozinha. Então acaba sendo um meio um tanto quanto solitário. Só que é aí que nós entramos nos eventos. Os eventos são, se você tem curiosidade de saber como é que é o mundo dos influencers, algumas marcas fazem esses eventos e eles convidam atores, aqui em Portugal pelo menos convidam muito atores, pessoas da TV, influencers, que é pra você divulgar que você foi no evento e consequentemente você divulgar a marca que tava fazendo esse evento. E assim, no começo, quando eu tinha acabado de começar nas redes sociais, o meu sonho era ir pra eventos. Era assim, uma coisa que eu ficava, meu Deus, meu sonho é ir num evento e comer a comida do evento e conhecer as pessoas que estão lá. Tipo assim, aquela diva que eu vejo os conteúdos dela desde que eu sou criança, desde que eu tenho 10 anos, ela vai nesses eventos, tipo, meu sonho é conhecer ela e não sei o quê. E aí eu comecei a ir em tais eventos. É assim, eu diria que a minha experiência varia muito de evento pra evento, porque as pessoas que são convidadas são diferentes, o ambiente é diferente. Eu amo quando os eventos têm ativações. Então, ativações são coisinhas pra você fazer dentro do evento. Então, por exemplo, teve um evento que eu fui da Tezenes, que eu amei, foi um dos melhores que eu já fui, que eles tinham um cantinho que você ia fazer a sua pinha colada. Tava uma delícia. Tomei a pinha colada não alcoólica, era só o suco de abacaxi, tava uma delícia. Depois, eles tinham o cantinho que você ia fazer o seu próprio chaveiro. Eles tinham um cantinho de você tirar as fotos, eles tinham uma photo booth. Eu amo esses eventos que tem coisas pra você fazer. Agora, tem eventos que você vai e é, por exemplo, pra anunciar uma marca de roupa, vai anunciar a nova coleção deles. E você vai e só tem a coleção pra você ver. Então você meio que é obrigado a falar com as outras pessoas. O que acontece comigo particularmente é que, como eu não morava em Lisboa, a maioria dos eventos são aqui. E quando eu vinha nos eventos, gente, tinham vezes que eu vinha de propósito pra Lisboa, 4 horas e meia de viagem só pra ir em um evento. E o que acontecia, na maioria das vezes, eu vinha sozinha, porque eu não conhecia ninguém aqui, e ninguém falava comigo. Ninguém falava comigo. Então eu entrava, tirava foto, fazia lá os meus videozinhos pra postar nos stories depois, e eu ficava assim, eu não conheço ninguém que está aqui, ninguém vem falar comigo, agora eu vou fazer o que da minha vida? Então eu passei por uns 2 ou 3 eventos que eu ia, não falava com ninguém, ficava 5 minutos e eu ia embora, porque eu tinha muita vergonha de estar ali com tantas pessoas famosas. Eu coloquei na minha cabeça, ok, se ninguém vai falar comigo, então eu tenho que ir falar com as pessoas, vai ter que surgir de mim. Então, gente, tinha eventos que eu ia e eu falava com o evento inteiro. Até hoje eu não sei como é que eu fiz isso. Eu devia estar maluca da cabeça, eu não sei o que aconteceu comigo, com a minha ansiedade social, mas ela desaparecia só. E eu falava com todo mundo. E aí eu passei pela fase de mudei pra Lisboa, conheci os meus amigos e agora eu tenho pessoas pra trazer comigo. Porque eu estou numa posição muito privilegiada, graças a todos vocês que me assistem, que geralmente quando eu peço pra trazer alguém comigo pros eventos, as marcas deixam. Então, são raras as exceções que eu vou pros eventos sozinha. Realmente, só se a marca não deixar eu levar ninguém que eu vou sozinha. Então, eu tô sempre levando os meus amigos. Assim eu fico mais confortável, eu tenho mais coragem de falar com as pessoas também. É completamente diferente. Graças a todos os gatinhos que me assistem, que eu não sou mais a pessoa esquisita que fica num canto. Só que esses ambientes são muito complicados pra qualquer pessoa. E eu também passei pela fase de que eu julgava os influencers que não conversavam com ninguém, porque eu olho pra trás e eu lembro que eu já estive nessa posição também. Por exemplo,
exemplo, quando eu fui na minha primeira moda Lisboa, que é a Lisboa Fashion Week, pra quem não sabe, foi uma das piores experiências da minha vida de qualquer coisa que eu já fui. Por quê? Eu tinha acabado de começar na internet. Eu lembro que eu tinha 14,8 mil seguidores no Insta. Eu tava com uma roupa, gente, horrorosa. Eu tava com uma roupa muito, muito, muito feia, que não tinha nada a ver comigo. Eu tava me sentindo super mal. Eu fiz os meus pais me trazerem de Guimarães até Lisboa, só pra Fashion Week. E eu tava assim, isso aqui vai mudar a minha vida. Tipo, as pessoas vão ser incríveis comigo e tudo mais. Gente, todo mundo se recusava a falar comigo. Todos os influencers se recusavam a falar comigo. E eu juro que eu tentei. Na Fashion Week eu tava assim, não, eu tenho que ir atrás das pessoas, eu tenho que conversar com elas. Só que assim, a Fashion Week especificamente é um ambiente que as pessoas estão muito preocupadas, e é todo mundo, tá? É todo mundo. As pessoas estão muito preocupadas na imagem que elas estão passando pelos outros. É muito cool você tá meio na sua, assim, você ser meio uma celebridade, vamos colocar vários aspas na celebridade, você ser uma celebridade meio inacessível, você tá só com os seus managers e os seus agentes, e você não falar muito com as pessoas. Só que, gente, quem era eu na fila do pão? Eu não sabia que as coisas eram assim. Então eu fui com uma expectativa completamente diferente. E aí eu lembro que eu conheci vários influencers que estavam na minha agência nessa época, e ninguém sabia quem eu era, literalmente, ninguém sabia quem eu era. Só que eu também não tava esperando que as pessoas soubessem. Eu tava esperando, no mínimo, um pouquinho de simpatia. Não foi isso que eu recebi. Então eu lembro que eu tava num círculo com todos os influencers que estavam lá, e eles estavam todos conversando, todos eles já se conheciam, e eu tava lá assim... Oi, gente, tudo bem? Foi a minha primeira vez aqui na Moda Lisboa e tudo mais. E aí, uma influencer específica, ela chegou e falou assim, eu tô morrendo de fome, vocês não querem sair pra jantar? Que a Moda Lisboa é literalmente um saco. E eu fiquei assim, eu vou ficar em silêncio até alguém falar alguma coisa. Ela falou, vem você, vem você, vem você, vem você, vem você. Ela era portuguesa, tá? Eu tô falando a minha interpretação do que ela disse, porque não foi exatamente com essas palavras. Vem você, 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 você. E aí chegou na minha... Quando chegou na minha frente, ela me pulou. E ela assim, e você, e você? Gente, ela convidou todo mundo pra ir jantar, menos eu. Eu lembro que eu fiquei assim. E aí uma das pessoas que trabalhava na minha agência veio perguntar se eu tava bem. E eu fiquei assim, sim, tá tudo bem, mas tipo assim, já que eu não tenho mais nenhum desfile pra ver hoje, eu acho que eu vou embora, tá bom? E ela, tá bom, tudo bem, vai com Deus. E eu, obrigada. Gente, foi uma das experiências mais humilhantes que eu já tive na minha vida. E porque eu tentava falar com as pessoas, tipo, e você, quanto tempo faz que você cria conteúdo? E essa era a cara com que as pessoas me olhavam. E tipo, a maioria delas ou respondiam, tipo, 10 anos, ou 5 anos. E depois voltavam pro grupo que elas estavam conversando. Ou algumas pessoas nem me respondiam. Nem me respondiam sequer, o que era muito, muito estranho. Aí eu só ficava tipo, tá bom. Vamos ignorar que eu te fiz alguma pergunta na minha vida, tá bom? Mas, de novo, eu não consigo culpar necessariamente essas pessoas, porque eu sei o quão pressionado você se sente de estar nesse tipo de evento. Porque eu também me sinto pressionada. Eu acho que simpatia é sempre bom você ter. E se tem alguém falando com você, gente, eu sempre faço questão de ser muito, muito simpática, porque eu não gostava quando essas coisas aconteciam comigo. Só que, ao mesmo tempo, eu também fico assim, ok, eu também entendo. Às vezes você não gosta de como a sua roupa tá, às vezes você tá se sentindo mal, às vezes você não fechou o trabalho que você queria ter fechado. Enfim, várias coisas que acontecem, que são situações chatas. Justifica? Não justifica necessariamente. Eu prefiro olhar por esse lado que achar que as pessoas só são insuportáveis. Até porque uma coisa que acontece com as redes sociais é que você acaba se comparando muito. Você sendo uma pessoa que só usa as redes sociais, você já vai acabar se comparando pra caramba com as outras pessoas que você tá assistindo. Agora, você sendo uma influencer, você acaba se comparando ainda mais por vários fatores. Eu acho que o mais óbvio deles é a pressão de você ter os seguidores certos. Aqui em Portugal acontece uma coisa muito específica, que é, como Portugal não tem muitas pessoas, não é esperado de um influencer que você tenha um grande número de seguidores. É só esperado que você tenha um bom engajamento, que você faça um conteúdo de qualidade e tudo mais. Só que algumas pessoas específicas, tipo eu, consigo ter um número um pouco maior de seguidores, e isso já muda completamente a cabeça das pessoas. Então, o que eu vi acontecendo ao longo desses 2 anos é que as pessoas passaram de ser, e principalmente os outros influencers, passaram de ser pessoas que me ignoravam completamente, que fingiam que eu não existia, que eu não tava lá, pra pessoas que sabem quem eu sou, sabem o número de seguidores que eu tenho e, consequentemente, me tratam muito melhor de acordo com essa informação. O que também foi uma coisa que eu demorei um pouco de tempo pra conseguir me acostumar e pra não ter um diálogo interno que era do gênero, essa pessoa só tá falando com você porque ela sabe quantos seguidores você tem, ela não gosta realmente de você. Primeiro, eu acho que esse é um pensamento tóxico de se ter. E segundo, esse pensamento não vai me levar a lugar nenhum. Apesar de eu tentar evitar ao máximo esse pensamento,
é uma coisa que eu tenho dentro de mim pelas experiências que eu já passei. Porque não foi só nesse caso específico da moda Lisboa. Isso era uma coisa que acontecia muito comigo no começo. Muito. Enquanto eu tô editando, eu reparei que parece que eu detesto influencers. Gente, eu não detesto influencers, tá? Só que a minha coisa é que eu sinto que a profissão que a gente tem é uma profissão que muito facilmente você acaba se tornando alienada da realidade. Porque você ganha bem, você conhece muitas pessoas, você ganha muita coisa de graça. Então eu sinto que muito facilmente, se você não tiver um conteúdo bom na sua cabeça, se você não tiver tido uma educação mais rígida, se você não tiver um caráter já estabelecido dentro de você, muito facilmente você vai se perder. Então às vezes eu tô conversando com pessoas e parece que eu tô conversando com robôs, parece que eu tô conversando com o ChatGPT e que todas as respostas que elas me dão são respostas que elas dão assim pra qualquer pessoa sempre. Então não é que eu não gosto de influencers, mas é só porque eu não consigo ser falsa e eu não consigo me conectar com alguém se eu não tô sentindo que a pessoa tá sendo 100% ela comigo. E eu já tive interações com outras influencers assim na minha cara, delas estarem sendo super rude. Nossa, babei. Delas estarem sendo super rudes comigo, elas pedem o meu Insta e a hora que elas veem quantos seguidores eu tenho, gente, e eu não tenho tantos seguidores assim, essa é a coisa. Se eu estivesse no Brasil, gente, eu era uma micro influencer. Só que o fato delas verem quantos seguidores eu tenho já muda completamente. E o que eu sinto a maioria das vezes é que nesses eventos não são o melhor ambiente pra você conseguir conhecer alguém. Então, quando você conhece de fato alguém, por mais que, por exemplo, eu já conheci várias influencers que foram muito simpáticas, que foram muito fofas e que eu sentia que a gente tinha dado um match em nível de personalidade. Só que depois que você sai dos eventos, não acontece nada. Tipo assim, vocês podem até se seguir, vocês podem até comentar uma na foto da outra, só que vocês nunca vão combinar, assim, um café, um jantar, vocês nunca vão sair juntas pra fazer alguma coisa, alguma atividade, sem ser coisas de influencer. Então você nunca consegue realmente conhecer a pessoa 100%. E eu não consigo, infelizmente ou felizmente, ser amiga de ninguém que eu não conheça a 100%. E daí também eu acho que faz muito sentido o fato de eu não conseguir ter amizades com grupos muito grandes de pessoas, porque eu valorizo muito pessoas que são genuínas. E eu preciso sentir que você tá sendo genuína comigo pra eu conseguir ter uma amizade normal e uma amizade que eu te considere minha amiga de verdade. Então, de novo, recapitulando, só pra vocês terem uma ideia. Eu passei de ter uma única amiga em São Paulo, a mudar pra Portugal, não ter amigos e fazer só bullying comigo aqui na escola. Depois eu fui pra faculdade. Tive algumas amigas que foram meio que uma decepção. Mudei pra Lisboa, tava completamente sozinha. Comecei a conhecer várias influencers. Sentia que o mundo ia acabar, literalmente, parecia que era o apocalipse. E depois, conheci meus amigos. E aí eu comecei a ter contato pela primeira vez com pessoas que eu tava assim, meu Deus, quero ser amiga de verdade dessa pessoa. A gente tem muita coisa em comum. E eu sinto que uma amizade duradoura, de longa data, tá se formando aqui. Que é uma sensação única. Eu não sei se você já sentiu isso, mas pra mim é uma situação muito específica. Acontece com muitas poucas pessoas. E eu tô super ok com isso, porque eu não quero ter 1 milhão de pessoas. Eu quero ter aquelas pessoas que eu sei que eu posso contar caso aconteça alguma coisa. Eu acho que isso é o mais importante. Meus amigos hoje em Lisboa, nenhum deles tá diretamente ligado com ser influencer. São pessoas que são muito pé no chão. O que eu quero dizer com ser pé no chão? Eu quero dizer que é uma pessoa que tem noção do mundo e da situação política, social e econômica na qual a gente vive. Então eu não consigo estar conversando com um influencer que tá assim, meu Deus, porque a minha vida tá muito difícil nesse momento, porque eu tenho 3 parcerias pra gravar. Não consigo, eu não consigo. E eu não consigo fingir simpatia com esse tipo de pessoa. Porque assim, você ter 3 parcerias pra serem gravadas essa semana, primeiro, é tão privilegiado essa posição que você tá, mas tão privilegiado, que eu não consigo nem, assim, me conectar com você enquanto ser humano. Tem pessoas que passam fome nesse mundo. Tem pessoas que têm que trabalhar um 9 to 5 todos os dias e mesmo assim elas só ganham um salário mínimo. Então eu não consigo me conectar com esse tipo de situação, nem com esse tipo de mindset, e nem é uma coisa que eu quero fazer. E é por isso que eu acho tão difícil também ter amizade com outros influencers, e é por isso que eu sempre procurei os meus amigos em meios fora desse mundinho. Depois, uma coisa que eu acho muito diferente de ter os meus amigos agora do que eu tinha quando eu era criança é que problemas de adultos surgem, certo? Por exemplo, a maioria dos meus amigos são mais velhos que eu, então eles estão na faixa etária entre 25 a 30. Eles vão detestar que eu falei isso, mas é verdade. Então, na faixa dos 25 a 30 anos. Vejo muitos meus amigos passarem pela crise dos 20 anos, que eu acho, gente, eu acho muito engraçado. Porque eu passo por essa crise também. Então, é mais uma coisa que a gente consegue se identificar um com o outro. E é por isso que é tão bom, e chega até a ser um alívio de vez em quando, você ter essas pessoas que estão passando pela mesma coisa que você tá. E é por isso que eu falo que é tão importante os seus amigos não serem pessoas completamente diferentes de você. Sim, eu não tô falando que vocês têm que ser iguais, nem que vocês têm que
que ter personalidades super parecidas, porque às vezes até isso pode gerar conflito, mas eu acho que vivências parecidas, pessoas com conteúdo, gente, pessoas que passaram por algum trauma, eu sei que parece problemático isso que eu tô falando, mas trauma gera caráter, gera personalidade, gera responsabilidade. Às vezes saber que tá todo mundo no mesmo barco ajuda também a amizade a crescer. Eu não sei quantos anos você tem e se você já tá nessa fase também, só que o que acontece quando você atinge essa casa dos 20 é que parece que tá todo mundo na sua frente. Parece que você tá numa corrida que nunca mais acaba, que tá todo mundo na sua frente e que você tá pra trás, você tá lá atrás. Você ainda tá na largada da corrida, assim, você nem começou. Eu vejo pessoas da minha idade que ainda estão na faculdade, eu vejo pessoas da minha idade que já têm filho, eu vejo pessoas da minha idade que acabaram de comprar uma mansão e eu vejo pessoas da minha idade que já estão casando. Isso é muita informação pra uma pessoa de 20 anos conseguir assimilar. Aí que entra também a competição, porque eu vejo outros influencers que acabaram de comprar uma casa com a tonelada de dinheiro que eles fazem. Eu vejo influencers que param de ir pra uma brand trip pro Coachella e que conseguiram fechar 50 mil parcerias enquanto elas estavam lá. Então a competição é uma coisa natural de todo mundo. Esse é o meu ponto. Todo mundo tem uma competição interna consigo mesmo e tudo mais. Eu só não consigo com que os meus amigos estejam em competição comigo e que eu esteja em competição com os meus amigos, porque eu não acho que isso é normal. Porque, de novo, eu quero que os meus amigos tenham uma mansão. Eu quero que os meus amigos tenham o emprego dos sonhos deles. Eu quero que os meus amigos viajem, façam tudo que eles têm direito a fazer. E se eu sou assim, eu espero que a pessoa que esteja do meu lado também seja. Agora, uma coisa que eu tenho dificuldade pessoalmente, e não é só em amizades, é em relacionamentos de forma geral também, é que eu acabo sendo uma pessoa muito mais fria do que eu acho que eu sou. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me comunico muito bem em relação a muitos assuntos. O que eu tô sentindo, o que eu acho de certas situações, o que eu acho de certos assuntos. Só que eu não sou uma pessoa que me comunico muito bem em relação aos meus sentimentos. Então, uma coisa que eu reparei, depois de ter mudado pra Lisboa e de ter feito os amigos que eu tenho hoje, é que eu gosto muito, muito deles. Gente, eu amo os meus amigos. Só que raramente eu comunico isso pra eles. Eu acho uma loucura. Porque assim, por exemplo, eu volto pra casa da minha mãe. Gente, a minha mãe conhece todos os meus amigos de nome. Ah, como é que tá o Miguel? Como é que tá o Hugo? Como é que tá o Cláudio? Como é que tá a Maria? Como é que tá a Raquel? Ela conhece todo mundo. E eu falo tanto dos meus amigos, tanto, que na minha cabeça é óbvio que eles sabem o quanto eu gosto deles. Foi aí que eu trouxe o Cláudio, que é um dos meus melhores amigos, pra casa da minha mãe a primeira vez. E ele conheceu os meus pais e a minha irmã e tudo mais. E a minha mãe tava falando, ai, Piane, fala muito de você, é por isso que vocês estão tão bem. E é por isso que ela gosta tanto de você, ela tá sempre falando de você e tudo mais. E eu lembro que ele ficou assim, ah, é? E eu que assim, meu Deus. Realmente, quando foi alguma vez, alguma circunstância que eu tenha contado pro Cláudio o quanto que eu gosto dele? Gente, nunca. Isso nunca aconteceu. Porque eu nunca contei pro Cláudio o quanto que ele é importante pra mim. E eu falei pra ele, tipo, cara, realmente, eu nunca contei pra você o quanto você é importante pra mim. Eu sinto que isso é uma das coisas que eu mais tento trabalhar em mim mesma em termos de relacionamentos, porque eu realmente não sou uma pessoa muito comunicativa em relação às coisas que eu sinto, nem às coisas que eu sinto em relação às outras pessoas. Tô falando de sentimento mesmo, tipo, nossa, eu gostei tanto de ter estado hoje aqui com você. Nossa, eu gostei tanto do filme que a gente foi assistir, que você tava comigo. Ai, eu gostei tanto, tipo, eu gosto tanto de você. Gente, isso não é uma coisa que eu faço. Eu não faço isso nunca. Nunca. Eu fico assim, caladíssima, e eu chego pra casa e falo, ai, mãe, eu gosto tanto do Cláudio. Ai, mãe, eu gostei tanto de ter ido hoje no cinema com ele. E eu fiquei assim, por que isso tá acontecendo? Por que vocês acham? Drumroll, mecanismo de defesa. Porque, como eu nunca tive muitos amigos crescendo ao longo da minha vida, eu sinto que, primeiro, falar o que eu sinto pra pessoa me deixa em um estado muito vulnerável. Segundo, se eu perder a pessoa, ou se acontecer alguma coisa, eu sei que essa pessoa vai sempre saber o quanto eu gostava dela. Então é mais fácil eu não falar nada e guardar tudo pra mim, do que falar pra pessoa e expressar o quão importante ela é pra mim. Que é meio tóxico, se a gente for falar na sinceridade aqui. Então, assim, como tudo na vida, eu também sou uma pessoa que tem green flags e red flags. Uma das minhas red flags, com certeza, é não falar pras pessoas que eu amo. Eu amo elas. Agora vamos passar pra como é que eu sou em relação a amizades. Porque quem diria que você precisava ter amigos pra descobrir partes de você? Eu não sabia disso, eu não fazia ideia. Quanto mais amigos eu faço, quanto mais tempo passa de tempo de amizade que eu tenho com os meus amigos atualmente, mais coisas eu descubro sobre mim mesma também. Além de conhecer mais eles, eu também me conheço de uma forma muito mais profunda e muito mais, assim, conectada com os meus sentimentos, que era uma coisa que eu não fazia antes, de forma nenhuma. Eu, assim, numa amizade, eu sou a pessoa que você pode me ligar 3 horas da manhã, eu provavelmente não vou atender porque eu vou estar dormindo. Mas você pode me ligar 7 horas da manhã, você pode me ligar na hora do almoço, você pode me ligar quando você quiser. Se você falar assim, Anne, eu preciso de você aqui agora, é uma emergência, eu vou estar lá. Se você falar assim, Anne, eu quero ir pra Nova York amanhã e eu preciso muito de uma companhia, eu vou com você.
Eu vou com você, eu estarei lá. Se você falar assim, ai, eu sei que é super aleatório, mas eu preciso ir no dentista e eu não tenho ninguém pra ir comigo, eu tô com medo, você não vai comigo? Gente, estarei lá. Eu vou com você pro dentista, pro supermercado, se você quiser. Eu vou com você ter uma reunião. Gente, tem uma amiga que é a Maria, a gente faz cada coisa aleatória juntos que eu fico assim, não é possível. O que acontece também agora que eu moro sozinha é que além de eu ter um trabalho extremamente flexível, então se eu for no dentista com a Maria, até isso pode virar conteúdo. O que acontece também é que eu vejo muito mais meus amigos do que eu vejo a minha própria família. E é por isso que eu acho muito importante, mais importante ainda, eu ter pessoas que eu realmente confio a 100% do meu lado, sabe? Às vezes eu fico assim, nossa, o que a gente acabou de fazer? Gente, eu já fui em reunião com a Maria pra coisa do trabalho dela. Tipo assim, as atividades mais aleatórias da face da terra eu já fiz, porque eu sou esse tipo de amiga. Outra coisa, que nem eu já disse antes, as suas conquistas serão as minhas conquistas. Então, você nunca tem que se preocupar assim, será que eu devia contar dos meus sonhos pra Anne, porque será que ela não vai mandar uma energia zoada ou alguma coisa assim? Eu vou mandar toda a energia de torcida da face da terra. As suas conquistas serão minhas conquistas. Eu vou estar torcendo por você. Eu vou estar fazendo tudo do seu lado. Tipo assim, amizade pra mim é sobre companheirismo. Também é sobre eu te falar as verdades na sua cara sempre que você precisar. E tá tudo bem. Às vezes nem todo mundo consegue lidar com isso. Mas eu sou esse tipo de amiga. Falando nisso da brutalidade, da honestidade, eu também acabo sendo uma pessoa muito mais honesta do que qualquer outra coisa. O que é uma coisa boa, só que às vezes eu acabo sendo uma pessoa muito bruta. Talvez vocês não tenham essa perspectiva minha pelas redes sociais. Só que às vezes eu tenho umas coisas assim meio complicadas, talvez coisas que eu não gostasse de ouvir, acaba saindo só porque eu sou uma pessoa muito sincera com as coisas que eu falo e como eu gosto muito da pessoa. Por exemplo, a Maria fala que eu julgo muito as pessoas e realmente eu julgo muitas pessoas. É uma coisa minha. Eu também me julgo muito. Acima de todo mundo, eu me julgo mais do que todas as outras pessoas. Só que eu só julgo quem eu amo. Então, se eu tô te falando alguma coisa, por mais dura que possa ser a verdade, é porque eu gosto muito de você e eu tô tentando te ajudar de alguma forma. E o que eu quero dizer com isso, não é que eu vou falar assim, nossa, sua roupa tá horrorosa hoje. Gente, eu não sou esse tipo de pessoa sincera, tá? Até porque eu tenho um problema na minha cabeça, que se eu gosto de você, automaticamente eu vou te achar maravilhoso. Então, eu genuinamente acho todos os meus amigos lindíssimos. E às vezes eu até tô falando com alguma outra pessoa, tipo um boy ou alguma coisa assim, e eu mostro uma foto dos meus amigos e eles ficam tipo, ai, não achei nada demais, do jeito que você falou, parecia que era um modelo. Na minha cabeça, meus amigos são modelos, porque eu amo eles. Mas o que eu quis dizer com a sinceridade é, por exemplo, se você estiver me vindo com um problema, eu vou te arrumar uma solução. Eu sou virginiana, então eu adoro resolver problemas. É uma das minhas especialidades enquanto ser humano. Talvez não seja a solução que você vai querer ouvir. Então eu provavelmente vou te mandar bloquear aquele cara. Porque eu tô com muita ansiedade e não sei o quê. Vai pra terapia. Mas porque eu tô me sentindo meio feia ultimamente, eu não tô conseguindo dormir direito. Vai pra academia. Mas porque aquele homem me mandou mensagem, bloqueia ele. Aí vocês vão falar, Anne, você segue os seus próprios conselhos? Não é sobre isso. Eu tô falando de amizades, não tô falando sobre mim mesma. Agora vamos passar pras red flags. Primeiro tem isso da comunicação, que nem eu já disse. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de expressar como é que eu me sinto pras pessoas. Depois, eu sou uma amiga ciumenta. Não vou mentir. Eu sou uma amiga ciumenta. Tenho problema de ciúmes com todas as áreas da minha vida, na verdade. Eu nunca gostei de dividir nada. O que é extremamente irônico, porque eu tenho uma irmã mais velha, então eu sempre fui acostumada a dividir tudo desde que eu sou criança. Mas eu tenho um problema de possessividade gigantesco. E se eu gosto de você, eu quero ter você só pra mim. Isso é uma coisa que com os meus amigos atuais eu melhorei muito, assim, gente, de forma infinita. Porque quando você vai fazendo amizades na vida adulta, é essa diferença que eu tô falando pra vocês. Você já tem essas amizades que você tinha desde que você é criança. As amizades que você vai conquistando ao longo da sua vida, elas vão ficando, só que você já tem aquelas amizades pré-estabelecidas, sabe? Então isso foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar na marra. Aprendi. Estou longe de ser perfeita nesse aspecto, mas é uma das minhas red flags, sim. Mas eu já tô muito melhor na questão de ciúmes. Outra red flag vem nesse meio termo, porque eu sou uma pessoa muito controladora. Então, assim, a primeira viagem que eu fiz com uma amiga na minha vida vai fazer um ano. Foi em outubro do ano passado que eu fiz com a Raquel, que é uma das minhas amigas de Lisboa também. E vocês conhecem ela, porque ela tá sempre por aqui. Há pouco tempo atrás a gente foi pra Barcelona, mas a primeira viagem que a gente fez foi pra Marrocos. E, assim, gente, eu tava em pânico total. Tava completamente em pânico, porque eu nem era tão próxima, assim, da Raquel quando a gente foi viajar junto. Eu me sinto muito protetora de todos os meus amigos, o que eu acho que é uma coisa boa, só que também é uma coisa ruim, porque muitas vezes eu acabo tendo que, assim, e se acontecer alguma coisa, a culpa vai ser minha? Tipo, se a gente for sequestrada aqui em Marrocos, fui eu que trouxe ela pra essa viagem. Então, eu senti uma responsabilidade muito grande de tá, making sure de que a gente tava sempre se divertindo e que ela tava sempre bem. Ela pegou uma intoxicação alimentar, gente, eu tava me sentindo tão mal. A gente vai acordar. Gente, isso foi uma coisa que eu realmente aprendi com a Rachel. Gente, eu acordava 7 horas da manhã em Marrocos. Assim,
sinto que a gente tinha ido dormir 4:30 da manhã da noite anterior. Aliás, do mesmo dia, né? E eu falava, a gente vai acordar às 7 horas da manhã. A gente vai se arrumar e depois a gente vai tomar café da manhã. E simplesmente as pessoas não funcionam assim, porque todo mundo é diferente. Eu sou uma pessoa completamente lunática com o horário. Só que a Raquel não é assim. Então eu acordava, tentava acordar ela, a Raquel não acordava. Aí eu ficava assim, meu Deus, por que a Raquel não acordou, Jesus amado? E aí ela falou pra mim, tipo, olha, tá muito cedo, eu tô cansada da noite anterior. Você vai se arrumar, faz as suas coisas. Se você quiser, você vai tomar café da manhã e depois eu te encontro. Eu fiquei assim, quem diria que dava pra fazer isso? Aí ela desbloqueou uma outra parte da minha mente que eu não sabia que era capaz de existir, que era ser paciente. Eu tenho muita dificuldade de ser paciente com as pessoas também, é uma das minhas red flags. Só que aí eu aprendi a lidar só e que realmente as pessoas são diferentes. Esses meus amigos, eles fazem parte do meu mundinho e eu faço parte do mundinho deles, só que não significa que eles vão fazer tudo exatamente do jeito que eu quero. E isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de entender em relação a amizades, em relação a qualquer relacionamento, na verdade. Só que as pessoas não são quem a gente quer que elas sejam. Elas são quem elas são. E o segredo nisso tudo é você encontrar pessoas que estão alinhadas com você, que vão crescer junto com você, porque todo mundo vai aprender coisas ao longo da vida, só que são pessoas que dão minimamente match com todos esses tracinhos de personalidade que você já tem, o que é muito difícil. E de novo, eu dou props ao universo e a Deus de ter colocado todos os amigos que eu tenho na minha vida na hora certa, que eu tinha que aprender muita coisa com eles e antes deles chegarem também. E foi muita sorte que eu dei, só que eu acho que esse é o segredo de todas as amizades, sabe? Então o que começou a acontecer quando a gente tava em Marrocos era, eu acordava às 7 horas da manhã, eu ia me arrumar, fazia meus vídeos, editava, fazia lá um monte de coisa. Quando era 8:30, 9 horas, a Raquel acordava, eu esperava ela se arrumar e a gente ia tomar café da manhã juntas. E a gente pegou essa rotina que foi muito bom e quando a gente foi pra Barcelona, eu já tava tão acostumada com essa rotina que as coisas fluíram muito mais facilmente. Então, amizades também são uma parceria, não só em termos de companheirismo, mas em termos de você se adapta à pessoa e a pessoa também se adapta a você. E além das minhas red flags e green flags, também vamos falar de green flags e red flags em amizades de forma geral. O que pra mim são green flags? Assim, o que são características de uma pessoa que eu olharia e eu falaria, você vai ser minha amiga, seremos amigos sim. Quer você queira, quer não, seremos amigos sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes pra mim em termos de amizade é que eu preciso admirar a pessoa pra conseguir ser sua amiga. Tem que ter alguma coisa dentro de você, algum aspecto, nem que seja uma coisa da sua essência enquanto ser humano, ou do seu trabalho, ou da sua determinação, do seu foco enquanto pessoa, que eu admire pra eu conseguir te amar e pra eu conseguir ser sua amiga 100%. Então, assim, uma característica muito comum entre todos os amigos que eu tenho hoje é que eles são genuinamente pessoas boas. E eu sei que isso parece o mínimo, né? Tipo, obviamente você vai ser amiga de uma pessoa boa, só que às vezes isso não é o mínimo, sabe? Em amizades que eu já tive passadas, que não deram certo, obviamente, eu acho que a pessoa ser realmente uma pessoa boa, uma pessoa... Tem que ter alguma palavra melhor pra isso, não é uma pessoa boa. Já sei, é uma pessoa gentil. É isso, é isso. Eu acho que ser uma pessoa gentil é uma característica que eu procuro em todas as minhas amizades. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa muito específica das pessoas que eu gosto, que primeiro eu sinto que são pessoas empáticas, depois eu sinto que são pessoas com conteúdo e são pessoas gentis, são pessoas calmas. Eu sinto que a maioria das vezes são pessoas que conseguem lidar muito bem comigo. Detalhe muito importante que eu esqueci de falar sobre as pessoas gentis. A conclusão que eu cheguei também, nesse 2 anos que eu tô fazendo mais amizade, que eu tô conhecendo pessoas novas e tudo mais, e também de alguns anos de terapia, é que eu procuro pessoas gentis porque eu não consigo ser amiga de ninguém que eu olho pra essa pessoa e eu fico assim, eu tenho certeza que se a gente estivesse na escola, você faria bullying comigo. Certeza absoluta. E isso acontece muito, principalmente no meio que eu trabalho, obviamente, porque são pessoas cool, são pessoas populares, querendo ou não. Então, com pessoas gentis, são pessoas que eu sei que, por exemplo, e isso é uma coisa que, gente, aquece meu coração, juro pra vocês, que eu olho pros meus amigos hoje e eu fico assim, se a gente estivesse na escola, você ia ser minha amiga, você ia ser minha amiga esquisita, e eu ia amar ser sua amiga também. Então, eu acho que muitas partes de mim hoje, em todas as áreas da minha vida, mas principalmente em relacionamentos e amizades, vem desse lugar de experiências que eu tive quando eu era mais nova, que me ajudaram também a decidir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero em pessoas e o que eu não tolero. Eu, Anne, tenho uma personalidade um pouco mais forte. Eu não sou daquelas pessoas que usa ter uma personalidade forte como um traço de personalidade ou uma justificação pra tratar outras pessoas mal. Não é isso que eu quero dizer. Só que eu sinto que é muito bom você ter um equilíbrio dentro da sua dinâmica de relacionamento, que as pessoas se completam. E eu sinto que eu sempre procuro estar perto de pessoas que são gentis. Eu gosto muito de saber que a pessoa me apoia no que eu precisar. Eu preciso saber que eu posso contar com você da mesma forma com que você pode contar comigo. Reciprocidade.
acho que é uma coisa muito, muito importante. Eu sei que falando assim parece uma coisa meio óbvia, só que eu sinto que em amizade nada é óbvio. As pessoas são muito mais complicadas do que a gente pensa que elas são, e muito mais complexas também. E às vezes essas coisas que parecem tão banais acabam sendo coisas muito raras de você realmente encontrar em outras pessoas. Uma coisa que eu busco muito e que eu também sinto isso em todas as amizades que eu tenho é pessoas que não se levam a sério demais. A gente pode estar falando sobre o assunto mais pesado da face da Terra, eu posso estar te contando o meu trauma mais pesado que já aconteceu na minha vida, e 5 minutos depois a gente pode estar falando de qual é o seu personagem favorito de Bluey. E eu amo isso, eu sinto que torna a amizade muito mais leve. Eu quero falar, também ter gostos em comum, eu acho que é muito importante. Eu sinto que você conseguir se conectar comigo nas coisas que a gente gosta. Gente, eu sei que é uma besteira tão grande, mas eu e a Raquel, a gente ama K-pop. Como é que fala em português o nome do filme? As Guerreiras do K-pop. Gente, é um filme ruim? É um filme ruim. Mentira, não é ruim porque eu amo. A gente sabe todas as músicas das Guerreiras do K-pop de cor. A gente tá sempre ouvindo Guerreiras do K-pop. E é uma coisa tão ridícula, assim, de se falar. Só que é tão importante você ter pessoas que acompanham os seus gostos e as suas esquisitices. Por exemplo, um dos meus amigos, o Hugo, ele falou esses dias pra mim que ele assistiu um filme que chama As Ovelhas Detetive, ou alguma coisa assim. E ele falou, assiste que você vai adorar, eu sei que você vai gostar. Demorei um tempão pra assistir, mas eu tava sempre com isso na minha cabeça. Tipo, eu tenho que assistir aquele filme das ovelhas. Eu assisti ontem o filme das ovelhas. Foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Gente, é super engraçado, é super profundo. Eu amei as ovelhas, mandei mensagem pra ele na hora. Tipo, você tinha razão, ainda bem que eu assisti o filme das ovelhas. E eu acho que você ter esse tipo de leveza e esse tipo de conexão com as pessoas que estão do seu lado é muito, muito, muito importante. Esses meus amigos também são muito bons em me fazerem sentir acolhida. Se eu preciso de ajuda em alguma coisa de trabalho, eles estão lá pra mim. Há um tempo atrás, eu queria muito uma parceria de tal coisa. De uma coisa muito específica. Era uma coisa relacionada a filmes. Cláudio, que é esse meu amigo, ele foi atrás. Ele achou o e-mail da mulher. A gente começou a falar com a mulher. Ele fez uma reunião com a mulher desses coisas de filmes. Só porque ele sabia que era uma coisa importante pra mim. O que é mais legal nisso tudo e nessa dinâmica é que eu faria exatamente a mesma coisa por ele. Não sei, eu acho que é uma coisa tão fofa nisso de amizade, é uma coisa que é tão importante pra mim. Agora vamos pras red flags de amizades, que é o mais complicado. Eu não tô falando que essas são red flags necessariamente pra todo mundo, não tô falando que você tem que concordar comigo ou não, eu tô te falando que eu, Anne, enquanto pessoa, vejo esse tipo de traço de personalidade como red flag. E eu não consigo muitas vezes ser amiga de pessoas assim. Número 1, que eu já falei, competição disfarçada. Há um tempo atrás tinha uma amiga que eu fiz essa amizade em Lisboa também. E ela tinha uma coisa que era, todo mundo copiava ela na cabeça dela. Eu copiava ela, fulana de tal copiava ela. Ela era, tipo assim, a trendsetter. Tudo que ela usava era o suprassumo. E eu acho ótimo as pessoas terem uma boa autoestima. Que todo mundo tem que se amar mesmo. Todo mundo tem que se achar o suprassumo mesmo. Mas assim, você se achar tão suprassumo que você acha que a sua vozinha da esquina ali do vilarejo que você mora tá copiando porque você usou uma blusa camuflada e a Mona também tá com uma blusa camuflada, eu acho um pouco demais. E além de tudo isso, eu acho muito, muito infantil esse tipo de comportamento. Porque quando você é criança e você vê a coleguinha com uma blusa roxa, que apareceu uma semana depois de você estar com a blusa roxa, tudo bem, você fica meio irritada. Eu compreendo. Agora, você ter 20 e tal anos e você tá preocupada se a sua amiga comprou uma camiseta parecida com a sua, eu acho um pouco absurdo. E eu acho que isso é uma experiência universal, um evento canônico na vida de todo mundo, que são as amizades que só te ligam quando elas precisam de você e nunca estão lá quando você precisa delas. Que reciprocidade é uma coisa muito importante pra mim, é isso que eu quero dizer. Eu tive várias amizades assim, que eram, eu preciso muito de ajuda pra fazer tal coisa. Eu preciso muito de ajuda pra tirar foto. E aí você vai e tira foto com a pessoa. Depois vocês não têm assunto de nada. Vocês não têm nada em comum. Seus gostos são todos diferentes. Nada do que vocês falam faz sentido. A conversa só não flui. E tá tudo bem. Na vida você vai encontrar muitas pessoas que fazem muito sentido com você e muitas pessoas que não têm nada a ver com você. E eu sinto que esse tipo de pessoa, que não tá lá pra mim quando eu preciso, mas eu tô sempre lá quando elas precisam, é o tipo de pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu acho que uma coisa que é muito importante que acontecia comigo nessa amizade específica, e eu não tô falando mal da menina nem nada, tá? Eu gostava muito dela na época que a gente era amiga e tudo mais. Eu só vi que a gente realmente não tinha muita coisa em comum. Só que uma das coisas que acontecia é que eu me sentia tão presa no que eu podia ou não falar pra ela, porque eu sentia que parecia sempre que a gente tava num reality show. Eu acho que esse é um ótimo jeito de explicar esse tipo de amizade. Amizades de reality show. Parece que nada do que ela pode falar pode ser uma opinião cancelável. Nada do que eu posso falar pode ser um assunto que
não é interessante pra ela. Todas as minhas experiências não são tão doídas quanto as experiências dela. Nisso eu tô falando de uma amizade da faculdade especificamente, mas eu sentia que tudo que eu sentia não era válido o suficiente pra essa minha amiga. E, gente, é muito difícil você ser amiga de uma pessoa assim. Ah, aconteceu tal coisa, eu fiquei tão chateada com essa situação que o menino me tratou mal e não sei o quê. Ah, mas eu não achei que ele te tratou tão mal assim. Eu gosto de amizades que eu vou te falar assim: fulana me tratou mal e ela fez isso, isso e isso. E você vai me falar: que horas que a gente vai atrás da fulana? A gente vai atrás da fulana de fato? Obviamente não. Mas é porque eu fui no supermercado e a tiazinha que tava atrás de mim me tratou super mal e ela furou a fila. Eu vou ficar brava por você, porque você é minha amiga. Eu não vou te questionar em nada. Passo pano pra você no que você precisar. Só que eu também preciso ter amizade com pessoas que passam um pano pra mim. Então assim, se eu tô te falando de uma coisa que é importante pra mim, mesmo que não seja uma coisa importante pra você, eu preciso sentir que você me entende nesse nível. Às vezes o seu amigo vai te contar a história mais chata da face do planeta Terra e que você vai estar assim: véi, eu não conheço as pessoas do seu trabalho, eu não sei quem é a Maria que trabalha com você e que te fez isso, isso e isso. Mas eu vou estar te ouvindo a 100%. Eu vou estar do seu lado a 100%. Eu posso não ter estado lá, eu posso não ter visto a situação. Só que se você tá falando pra mim que a Maria foi falar mal de você pro seu chefe, eu vou acreditar em você, 100%, sempre. E eu vou estar do seu lado pro que você precisar. E se eu encontrar a Maria na rua, eu não vou xingar ela, mas eu vou olhar ela com cara feia. E é isso que eu espero dos meus amigos também. Pois eu tenho um tópico aqui que eu não sei muito bem como eu me sinto em relação a ele, porque não aconteceu comigo ainda. Eventualmente vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Amizades que mudam, namorar e desaparecer. Eu falo muito disso com a Maria, que é minha outra amiga solteira, porque a gente nunca experienciou a nossa amizade enquanto mulheres que não estavam solteiras. Isso é uma coisa que a gente se pergunta muito. Eu acho, principalmente porque eu passei por isso com a minha irmã, então eu já meio que sei mais ou menos como a situação decorre, é que é muito normal você entrar em um relacionamento e não é normal você deixar os seus amigos a 100%. Porque é normal que muitas das suas prioridades de repente mudem. É uma situação chata, sim. É uma situação que eu provavelmente não vou gostar quando voltar a acontecer comigo, porque eu também não gostei quando aconteceu com a minha irmã. Gente, eu acho que é uma coisa assim, se a amizade vale a pena, vocês vão conseguir ultrapassar muita coisa. E isso é uma coisa muito pequena em comparação com o resto da amizade de vocês. De novo, eu não tô falando que se a sua amiga começou a namorar, ela te esqueceu completamente. Isso eu não acho normal. Ela manda uma mensagem. Também acho que assim, sua amiga começou a namorar, esqueceu, sumiu do mapa. Você pode também pegar o telefone, ligar pra ela e falar: amiga, você tá sumida, eu sei que você começou a namorar, você continua sendo muito importante pra mim, nós vamos sair pra jantar sim. Isso eu acho normal. Agora você vai falar: eu não consigo porque eu vou jantar com meu namorado e tudo mais. Isso é uma situação diferente. Nesses momentos, sabe a dinâmica de vocês de, às vezes, alguma pessoa tá dando a mais e você tá dando a menos. E nessa situação, eu acho que você tem que dar a mais porque a pessoa já tá dando menos. Se você gosta dela de verdade, acho que vale a pena você ir atrás dela. Depois temos um tópico sensível pra mim aqui, que é em relação à mudança de amizades, que é quando seu amigo muda de cidade. De novo, como eu nunca tive muitos amigos, os amigos que eu tenho hoje são muito, muito importantes pra mim. Acho que eu já deixei isso muito claro aqui. Só que com essa importância que eles vêm a ter na minha vida, o que acontece também é que eles se tornam pessoas tão importantes e que eu gosto tanto, tanto, tanto deles, que eu também tenho muito medo de perder eles. Eu não vou falar qual dos meus amigos é, mas eu tenho um dos meus amigos mais próximos que tá nessa transição de, será que ele vai ficar aqui em Lisboa? Será que ele vai pra outro país? País bem longe. Um país que começa com USA. E eu lembro quando ele me contou essa informação, eu tava tão feliz por ele, porque ia ser um passo tão, tão, tão grande na carreira dele, mas eu também tava assim: meu Deus, eu não vou mais ser o meu amigo toda semana. E agora o que vai ser de mim? Eu gosto tanto dele, tipo, eu senti tanta falta dele. Eu acho que vida adulta é assim mesmo. As pessoas vão crescer, elas vão mudar. As pessoas trocam de trabalho, elas trocam de amizades, elas trocam de namorado, elas trocam de casa, trocam de tudo. Isso é só mais um passo. É muito importante, primeiro, ambas as partes manterem o contato sempre. Por exemplo, esse meu amigo, nesse momento, ele tá lá nos Estados Unidos e a gente se fala praticamente todos os dias. E não é nem tipo: ah, como é que você tá? Tá tudo bem? Não, é assim: olha esse meme da Ariana Grande, olha esse meme de não sei o quê. E eu acho que isso é muito importante porque, obviamente, não é a mesma coisa porque eu não tô saindo com ele toda semana, só que é diferente porque a gente tá em contato sempre. Eu sei que ele tá fazendo esse esforço, eu tô fazendo esse esforço, nosso outro amigo tá fazendo esse esforço. Então eu acho que é uma situação complicada, não é uma situação impossível, não acho que vai mudar completamente a amizade, até porque eu vou atrás dele, obviamente, eu estarei indo atrás do meu amigo, mas também porque eu sinto esse esforço de todas as partes de manter o relacionamento vivo e manter a amizade viva e alegre e sem peso nenhum. E
caso ele realmente mude, tá tudo bem. As coisas vão ser diferentes, mas a amizade vai continuar igual. Depois, temos aqui, crescer em ritmos diferentes. Isso eu acho um pouco mais complicado. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso pessoalmente também, porque, de novo, como eu disse, eu sou o tipo de pessoa que se eu tô crescendo, eu quero trazer todo mundo comigo. Só que às vezes algumas pessoas não estão prontas pra crescer no mesmo ritmo que você tá. Um pouco difícil pra mim enquanto pessoa, porque eu fico assim, um pouco frustrada com algumas amizades, porque é tipo, cresce, eu quero te trazer comigo, tipo, vamos fazer as coisas, vamos levantar, vamos fazer, vamos agir, vamos conquistar tudo que você quer. Só que algumas pessoas simplesmente não trabalham nesse ritmo. Nesse tipo de amizade que vocês estão crescendo em ritmos diferentes, é muito importante que você tenha paciência. De novo, uma das minhas red flags é que eu não sou uma pessoa muito paciente. As amizades que eu tenho hoje têm me ensinado muita coisa e principalmente a ser mais paciente e não ser uma pessoa tão impulsiva, tudo pra ontem, o que é muito difícil pra mim. Eu sou prematura, eu nasci com 7 meses, então eu literalmente saí do útero da minha mãe com pressa. Então eu sou uma pessoa com muita pressa. Os amigos também vão entender que você é mais ou menos impaciente e é a questão de vocês conseguirem navegar isso juntos, crescerem juntos, mesmo que em ritmos diferentes. Mas a gente tem aqui um tópico muito interessante pra mim, que são amigos da internet. E a primeira pergunta é, dá pra confiar? É assim, sim e não. De novo, depende muito da pessoa e você tem que dar sorte com a pessoa. A Rachel, eu conheci ela pela internet. A minha irmã mandou mandar mensagem pra ela, eu mandei. Não foi um clique instantâneo, mas ao longo do tempo a gente foi crescendo juntas. Só que deu certo. E é uma amizade assim, a gente se completa em muitos níveis diferentes. Só que eu já conheci, assim, muitas pessoas da internet. E eu não tô nem falando de influencers agora, eu tô realmente falando de pessoas que me mandaram mensagem pedindo pra sair pra tomar um café. E eu vou, e a gente não tem absolutamente nada em comum. Eu tive uma dessas amizades, foi mais ou menos por internet, não foi muito. A gente meio que tinha uma amiga em comum. Porque a gente tinha essa amiga em comum, eu dei muitas chances pra essa menina, mesmo sabendo que a gente já não tinha muita coisa em comum, porque eu pensei, se ela é amiga dessa minha amiga, automaticamente nós seremos amigas. Gente, isso não é verdade. A dinâmica que você tem com essa amiga não significa que vai ser a mesma dinâmica que você vai ter com a outra amiga. E eu demorei muito tempo demais, eu acho, pra conseguir perceber isso. E tá tudo bem, né? Porque eu também não tinha amigos antes, então não tinha como eu já saber dessa informação. Mas eu acho que realmente é ter sorte, é você deixar os seus limites muito claros, os seus boundaries claros desde o começo pra outras pessoas que você tem uma amizade com. Eu acho que é muito importante você conseguir conversar com a pessoa que você gosta sobre qualquer dificuldade que você tem e vocês conseguirem se entender depois disso. Algumas pessoas não sabem lidar com isso e tá tudo bem. Isso só significa que talvez não sejam pessoas que são compatíveis com você. Depois eu tenho aqui um tópico que talvez seja meio polêmico, que é o mito do melhor amigo. Eu não tenho um melhor amigo. Eu tenho uma melhor amiga, que é a minha irmã. E eu não gosto de chamar nenhum dos meus amigos de melhores amigos. De melhor amigo, né? Ah, é uma das minhas melhores amigas. Ah, é um dos meus melhores amigos. Primeiro, eu sinto que o termo melhor amiga é coisa de criança. E muitas pessoas têm melhores amigos. E tá tudo bem, eu não tô te julgando at all de você ter esse termo pros seus amigos. Só que eu sinto que eu gosto dos meus amigos de uma forma tão intensa. E todos os meus amigos são tão diferentes uns dos outros, que eu não consigo colocar o rótulo de melhor amigo em um deles só. Porque eles são muito importantes pra mim de formas muito diferentes. Porque eu tenho o verdadeiro pavor em excluir qualquer pessoa, porque só quem já foi excluído sabe a dor que é ser, de fato, uma pessoa excluída. Então eu não quero nunca que nenhum dos meus amigos se sinta assim. Então eu não consigo chamar ninguém de meu melhor amigo ou minha melhor amiga exclusiva Premium Plus. Eu tive meio que um choque de realidade ano passado, quando eu fiz a minha festa de aniversário. Primeiro, foi a minha primeira festa de aniversário em muito tempo. Que assim, eu realmente tinha mais de 3 pessoas pra convidar. A minha mãe, a minha irmã e uma amiguinha. Fazia muito tempo que eu não fazia uma festa assim. E o maior choque pra mim é que na minha cabeça todos os meus amigos iam se dar muito bem. Eles todos iam se amar e a gente ia virar um grupão de amigos gigantesco. Eu não sei porque que eu pensava isso, sinceramente, mas enfim. E o que aconteceu foi, a gente meio que se dividiu em uns grupinhos assim. Inclusive eu já nem sou mais amiga de algumas pessoas que estavam na minha festa de aniversário. Enfim, isso é história pra outro vídeo. Eu vi que muitos deles não tinham coisas em comum. Que a única coisa que eles tinham em comum naquele lugar era eles serem meus amigos. E eu fiquei assim, então eles não têm tanta coisa em comum assim. As pessoas são mais diferentes do que eu pensei que elas fossem. E isso é normal, gente, porque, de novo, as dinâmicas que eu tenho com cada um deles são tão específicas. Atualmente, daquela festa inteira, eu só tenho 2 amigos que se deram super bem e que a gente é um triozinho agora. Mas, de novo, eu acho que isso faz com que eu realmente não consiga chamar ninguém de melhor amigo ou melhor amiga. E porque eu sinto que esse termo melhor amigo cria uma hierarquia meio estranha entre as pessoas. Por exemplo, às vezes eu tô conversando com alguns dos meus amigos e aí entra coisa de ciúmes, tá? Isso é verdade, não vou nem mentir. Conversando com alguns dos meus amigos, eles falam assim, ai, porque eu não sei o que é da minha melhor amiga. Eu fico assim...
como é que é? Por que eu não sou sua melhor amiga? E eu fico, mas por que eu quero que ele me chame de melhor amiga? Nem eu chamo ele de meu melhor amigo. Enfim, coisas complicadas de amizade. Agora eu já tô muito mais tranquila com isso. Só que no começo eu achava muito estranha. E eu não quero nunca colocar nenhum dos meus amigos nessa posição. De estar conversando com algum deles e eles estarem assim, ué, mas eu achava que eu era seu melhor amigo e agora você tem outro melhor amigo? Ou melhor amiga? Ou o que quer que seja. Então eu não uso o termo melhor amigo ou melhor amiga. Nunca. Eu passei por uma fase um pouco complicada que eu tava muito desconfiada de todo mundo. Eu já era meio desconfiada por causa da faculdade de teatro, só que depois que eu mudei pra Lisboa, eu comecei a conhecer muitas pessoas que queriam muito ser influencer. Eu sei que isso vai parecer um pouco alienado da minha parte, e talvez até seja, só que eu não sabia que as pessoas queriam tanto ser influencers assim. Eu não achava que isso era uma realidade. Porque, de novo, como eu comecei, e meio que foi sem querer, eu nunca pensei que isso realmente fosse virar minha profissão. Eu simplesmente sempre assumi que ninguém queria tanto assim ser influencer. Assim, eu achava que algumas pessoas queriam, mas eu nunca pensei que isso fosse assim, o sonho de alguém ou que isso fosse o objetivo final de alguém. É uma coisa, é um objetivo que a pessoa tá constantemente pensando sobre. E isso me assustou bastante. E isso fez com que eu criasse uma desconfiança, talvez até um pouco exagerada em relação a outras pessoas. E aqui eu falo que foi uma reação exagerada e que eu tava sendo um pouco paranoica, e eu também acho que eu tava sendo, só que eu também acho que foi um acúmulo de experiências um tanto quanto sinistras que me deixaram desconfiada. Então, assim, gente, por exemplo, eu tive algumas experiências que foram engraçadas até, mas eu tive uma conhecida que eu tava começando a conhecer ela e que ela só saía comigo quando ela mandava uma mensagem perguntando se eu queria gravar um Reels com ela. E não era só gravar um Reels, ela queria sempre que eu postasse o Reels em colaboração com ela. E se fosse uma coisa natural, se a gente já fosse amigos, gente, vocês que me seguem no Insta, vocês sabem, eu posto tudo com todos os meus amigos. Agora, aquela menina, ela queria muito ser influencer e ela só saía comigo quando ela sabia que eu ia postar alguma coisa de fato com ela. Demorei alguns meses pra conseguir entender que isso tava acontecendo, porque, de novo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Já tive outras pessoas que eu saía, fizeram apagar um stories pra voltar a colocar o stories mencionando eles no arroba. E nesse tipo de situação eu fico tão desconfortável. Geralmente eu sou uma pessoa um pouco mais confrontacional do que isso. Só que nesse tipo de situação é tão estranho pra mim estar na posição de falar, tipo, não, mas eu já postei meu stories, que eu só não falo nada. E eu apaguei e eu realmente voltei a postar. Foram várias situações meio estranhas que também me deixaram um pouco mais desconfiada. Hoje eu já sou muito melhor com isso. Eu acho que se você tem interesse em mim, tá tudo bem. Talvez você só seja uma pessoa interesseira. Eu acho que ao longo do tempo eu vou descobrir se você é ou não. Mas eu costumo dar uma chance pras pessoas sim. O problema é que se eu dou uma chance pra você e se eu já gostei de você, pra eu sair disso vai ser um pouco mais complicado. Principalmente porque às vezes era assim: oi, Anne, gostei do seu conteúdo, queria muito tomar um café com você. E aí eu ia, no começo eu saía com todo mundo, gente, que eu queria fazer amizades. A única coisa que a pessoa queria conversar comigo sobre era redes sociais. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu quero saber sobre você, me conta do que você gosta de fazer sem ser redes sociais. Me conta da sua família, me conta o que você gosta, quais são seus filmes favoritos. E às vezes a gente realmente não tinha nada em comum. E eu sentia que a pessoa ficava assim, eu gostei muito de você, tipo, eu gosto muito de você. Eu sempre ficava assim, no meu diálogo interno. Impossível você gostar de mim porque você não me conhece. Você tem uma ideia de quem eu sou, mas você não me conhece porque você não me fez pergunta nenhuma. Eu passei por um momento meio complicado que eu tava desconfiada de todo mundo. Também tinham vários encontros que eram super estranhos, que era assim, vamos sair pra tirar foto? E eu ficava, vamos, bora, lógico. E depois era só tirar foto. Eu ficava assim, esse não é o tipo de encontro que eu gosto de ter com as pessoas. Só de eu ter um podcast, vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante de falar. Conversar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na face da Terra. E eu gosto muito de ouvir as outras pessoas falarem também. E estranhamente, muitas pessoas não gostam. Então, isso foi uma coisa que eu descobri também. Não é bom eu ser uma pessoa tão desconfiada. Eu acho que é bom eu ser uma pessoa cautelosa. E isso foi umas coisas que as redes sociais me ajudaram a ser também. E que eu entendi que eu não precisava ser amiga de todo mundo. E que eu também tinha o direito de não gostar de todo mundo, e que tava tudo bem com isso. Nesse mesmo aspecto, vamos falar sobre friendship breakups, ou término de amizades. Eu sei que muitas pessoas falam que término de amizade às vezes são mais difíceis do que término de relacionamento em si. Eu concordo, eu também acho. E principalmente se a pessoa era muito importante pra você. Eu lembro que eu tive uma amiga na faculdade que ela foi muito importante pra mim. Tipo assim, gente, eu era obcecada com aquela menina, eu amava ela. Ela vinha dormir na minha casa, eu ia dormir na casa dela. E pra quem não sabe, eu tenho uma coisa que eu não durmo na casa de ninguém. Eu não gosto de dormir na casa de ninguém. Mesmo
mesmo com os meus ficantezinhos e essas coisas, gente, demora muito tempo pra eu dormir na casa de outra pessoa, porque eu não gosto de dormir na casa de ninguém. Eu também não gosto que durmam na minha casa. Anne e suas esquisitices. Isso é coisa da minha cabeça, eu sei, mas enfim. Ou seja, pra essa menina vir dormir na minha casa e pra eu ir dormir na casa dela, significava que eu confiava muito nela. Ela foi da minha melhor amiga pra minha maior arqui-inimiga da face da terra. E de repente eu comecei a reparar que aquela menina não gostava de mim. E isso me assustou bastante. Eu ainda fiquei meio que passando pelo luto do término da nossa amizade durante algum tempo. A gente chegou a ter uma discussão bem feia por causa disso. Porque ela começou a me tratar como uma desconhecida. E eu tava assim, por que você tá me tratando como uma desconhecida? Eu sou sua melhor amiga. E ela tava, não é. Nesse tipo de situação é um pouco mais complicado, porque eu gostava muito dela. Eu já passei por outros términos de amizade que foram super fáceis, porque eu não gostava tanto assim da pessoa, ou não tinha essa conexão tão forte, então pra mim era muito mais fácil. Eu acho que em términos de amizade eu consigo ser um tanto quanto fria, o que não é uma coisa que eu gosto sobre mim também. Também acaba sendo um mecanismo de defesa, só que eu acho que, e eu sou assim em relacionamentos também, até eu dar o ponto final na pessoa, até eu falar assim, não vou mais ter qualquer tipo de relacionamento com essa pessoa, eu já passei por vários processos internos e eu já conversei muito comigo mesma e com a minha família e com meus outros amigos pra pedir opinião em relação ao que eles acham. Então assim, se eu chego no ponto de cortar qualquer pessoa que seja da minha vida, é porque eu já te cortei faz muito tempo. Muito mais tempo do que você acha que eu te cortei. Às vezes não é muito justo com a pessoa, eu acho, porque talvez ela nem soubesse disso. Hoje eu tento me comunicar muito mais com as minhas amizades e com as pessoas que eu gosto. Só que às vezes, principalmente no começo, quando eu ainda tava começando a ter amigos, eu simplesmente cortava a pessoa. Tipo, tchau, você não existe mais, você fez isso que eu não gostei, não estamos alinhados energeticamente, você tem uma competição comigo, ou você não gosta de mim no fundo e tá tudo bem, só que nós não vamos mais ser amigas. Hoje eu tomo mais em consideração que as outras pessoas também têm sentimentos e que não é porque eu já fiz o luto do relacionamento que a pessoa também já fez. Eu me arrependo do jeito que eu lidei com certas amizades, só que eu acho que era a única forma com que eu sabia lidar na época, e términos de amizade são muito difíceis porque eu acho que certas amizades você acaba confiando mais na pessoa do que você confiaria num namorado ou numa namorada, então isso acaba sendo mais difícil ainda porque você perde essa pessoa que você tinha essa base de confiança tão grande. Só que a beleza da amizade é que você pode sempre recomeçar, você vai sempre conhecer pessoas novas. Eu acho que é por isso que eu sou uma pessoa tão curiosa em relação ao mundo e outras pessoas. Eu tenho uma amiga que eu amo ela, que é uma americana, que eu conheci ela quando a gente foi gravar uma propaganda pra Amazon. O nome dela é Ashley. E, gente, eu conheci a Ashley um dia. No dia seguinte, a gente foi sair juntas. A gente passou um dia inteiro juntas. Me contou tudo da vida dela, eu contei tudo da minha vida pra ela. A gente só ria. Mesmo depois de contar os traumas, a gente tava tão leve, tão rindo. Tipo, a gente dava match num nível tão espiritual mesmo, que eu considero ela minha amiga até hoje. Eu nunca mais vi ela, porque ela tá na Grécia, eu acho, não sei. Ela tá sempre mudando. Só que eu sinto que essa é a beleza da vida também. É que o mundo é um lugar gigantesco que você pode sempre encontrar outras pessoas. Se você tá passando por um término de amizade ou alguma coisa do tipo, eu sei que é muito difícil, principalmente, de novo, se você tinha essa conexão muito grande com a pessoa. Só que eu também sinto que você não pode se prender em um mundo tão pequeno que era o seu relacionamento com essa pessoa. Que lembrar que o mundo é um lugar gigantesco e que você vai sempre conhecer pessoas novas, pessoas que vão te completar de formas que talvez essas última antiga amizade não completasse. Eu acho que esse episódio tá ficando muito longo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre amizades. Eu acho que é um tópico super interessante. Diz muito quem eu sou como pessoa. Provavelmente diz muito quem você é como pessoa. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Se vocês quiserem que eu continue falando, porque eu queria muito falar sobre amizades entre homem e mulher. Quero muito falar sobre isso. Se vocês quiserem que o episódio continue, faça uma parte 2 do segundo episódio. Se não, deixem sempre a sugestão do que vocês querem ouvir falando sobre aqui. Sobre aqui? Eu tô tentando gravar o máximo que eu consigo. É que eu demoro muito tempo pra editar esses vídeos, mas deixem sempre as sugestões que eu vou gravando ao longo do tempo, vou editando e vou postando. Muito obrigada por 12 mil seguidores. Muito obrigada por todas as views que vocês estão me dando no último episódio do podcast. Muito obrigada pelos comentários lindos que vocês deixaram no meu último vídeo do podcast. Eu chorei com alguns comentários do podcast, juro pra vocês. Porque eu amo que vocês conseguem se conectar comigo, assim como eu me sinto que eu me conecto com vocês. E obrigada por me ouvirem falar, blá, 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 que é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo vocês e deixem a sugestão pros próximos episódios. Amo vocês. Mua!